Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando esse livro aqui, inicialmente, um fluido vital chamado ectoplasma, uma nova proposta de cura, e depois nós vamos estudar saúde e ectoplasma. Hoje, como você pôde ter visto em algum lugar dessa tela, como diz no tempero drag, né? Nós vamos estudar quais são os sintomas provocados pelo acúmulo de ectoplasma, ou seja, acumular ectoplasma, assim como acumular banha, gordura ou açúcar no sangue, faz mal, né? Então vamos saber sobre o ectoplasma, olha lá no texto, vamos para o texto. Os sintomas causados pelo acúmulo de ectoplasma são mais variados do que se poderia imaginar a princípio. Alguns são mais gerais, por se manifestarem em muitas pessoas, outros parecem ser características de indivíduos em particular. Podemos considerar que os sintomas ocasionados pelo ectoplasma são resultados de reações próprias de cada indivíduo, em função do temperamento, do equilíbrio emocional, da educação social, da constituição física, da alimentação, etc. Procurarei abordar principalmente os sintomas mais genéricos. Inicialmente, para podermos entender de uma maneira simples como o ectoplasma pode influenciar o nosso corpo, vamos lembrar que toda a matéria excedente no organismo é eliminada de alguma forma, seja de modo mais suave, pela expiração, pelas fezes, pela urina, pelo suor, ou com incômodo, pela tosse, pelo vômito, etc. Uma vez que consideramos que o ectoplasma é, de alguma maneira, formado no metabolismo do nosso corpo, podemos admitir que ele seja absorvido, em parte, pelo nosso organismo físico, por ser necessário para a sua sobrevivência. O restante deve ser eliminado pelos mesmos caminhos de saída utilizados pelas excreções. Consequentemente, o seu eventual acúmulo deve ocasionar sintomas principalmente nessas vias de eliminação. De fato, é o que mais se observa, além de outros sintomas não diretamente relacionados com tais vias. Bom, vamos lá. Se a gente fosse pelo mundo do maravilhoso, do faz de conta, a gente teria o ectoplasma sendo eliminado magicamente. Não é o caso, não é? Ele vai ser produzido se derivando da alimentação, portanto, você não pega ectoplasma de ninguém. Isso é produzido da nossa alimentação, como é produzido tantas outras substâncias no nosso corpo, e eliminado pelas vias naturais, né? Como suor, expiração, fezes, urina, até mesmo, como disse aí, as coisas, os vômitos e tudo mais. Mas é importante que a gente entenda que quando há, por exemplo, as materializações, que são o que mais evidencia o ectoplasma, esse ectoplasma sai do corpo do médium, não da palma da mão, sai das glândulas lacrimais, do nariz, da boca, dos ouvidos. Entende? Porque é um processo natural, ele tem que sair daí, ele não pode sair do peito, de algum lugar que não seja um orifício natural do corpo, já que é uma substância física, mais rarefeita, mas ainda assim é física, então é regido pelas leis naturais físicas. Aliás, uma prisão de ventre, por exemplo, pode produzir outros sintomas além de cólicas. Da mesma forma, a retenção de ectoplasma pode ocasionar sintomas diretamente ligados ao local em que ele está acumulado, como também em outros pontos do organismo. Ou seja, se você acumular ectoplasma no intestino, sua barriga vai estufar. Aliás, eu conheço pessoas que têm muito esse negócio de do nada estufar e parecer um balão, assim, infla absurdamente, aí faz um monte de exame, faz ressonância, faz colonoscopia, faz exame de sangue, faz de tudo, não tem nada. Mas, no entanto, não é toda hora que incha, de vez em quando incha, né? Então, a gente tem que ir por esses outros caminhos. Os sintomas relacionados a seguir são provocados por ectoplasma acumulado no organismo humano. É fácil entender de modo genérico esta situação.
O organismo humano, no sentido de manter seu equilíbrio, tem mecanismos de alarme, como a dor, e de proteção, como é o caso de eliminações por diarreia, vômito, suor, espirro, etc. Assim, também no caso de haver ectoplasma acumulado, o organismo humano acaba usando os mesmos recursos de alarme e de defesa, ocasionando diversos sintomas que podem aparecer em maior ou menor variedade, dependendo da pessoa e da ocasião. Para facilitar o entendimento, os sintomas do acúmulo do ectoplasma serão divididos em grupos. Então, vamos ver aqui o grupo XA, que é o capítulo 10. Vamos ver, primeiro, sintomas no sistema digestivo. O que que faz? Muita fermentação, gases, flatulência, dilatação do abdômen. Pode ser repentina, isto é, pode ocorrer até em poucos segundos. A dilatação é suficiente, muitas vezes, para tornar difícil ou impedir o abotoamento da roupa. É como se a pessoa tivesse engordado de um momento para outro ou da noite para o dia. Os sintomas podem acontecer mesmo em estado de jejum. É interessante lembrar que a histeria foi assim chamada por ter sido julgado que fosse uma doença feminina ligada ao útero. É provável que a correlação tenha sido feita dentro de um quadro geral, em função da dilatação ou inchaço na região uterina, causada pelo acúmulo de ectoplasma. Então, quem eu conheço que tem muito isso é o Jorge Amba, e acontece assim do nada. Pode ter comido alguma coisa, pode não ter comido. Coincidência ou não, ele é médium de efeito físico, né? Então já nos diz muita coisa. Mas aí tem outros sintomas também que você fique de olho, caso você tenha, mas que você já tenha procurado tratamento para esses sintomas, se te incomodam, etc e tal, e não chegou a conclusão nenhuma. Aí, primeiro a gente vai pela ciência, obviamente, não pode negar a ciência e achar que tudo vai ser ectoplasma, óbvio que não, mas, como é no caso do Jorge, que já procurou e já investigou e foi virado do avesso e continua com este fenômeno acontecendo sem razão aparente ou científica decifrada, né? Colites e gastrites, geralmente diagnosticadas pelos médicos como de fundo emocional. Sensação de queimação no intestino e ou no estômago, cólicas frequentes sem razão aparente, queimação no esôfago, esofagite, dores que simulam existência de úlceras, vômitos após as refeições sem causas aparentes. A pessoa pode acabar provocando vômito, pois a comida ingerida incomoda muito, bulimia, sensação de abdômen pesado, mesmo em jejum. Olha quanta coisa foi investigado no sistema digestivo, mas tem mais, olha só. Enjoos, ânsia, vômitos, eructações, arrotos, mesmo estando em jejum. Ânsia de vômito ao tentar escovar os dentes, principalmente pela manhã. Sintomas de hérnia de hiato, no aparelho respiratório, hérnia diafragmática. Como eu disse, a gente, obviamente, que antes, porque são sintomas muito comuns a muitas doenças, antes, obviamente, que a gente vai analisar, né, os problemas, vai no médico, faz exame, tudo bonitinho. É que quando chega num ponto que os exames não atestaram nada, aí pode ser acúmulo de ectoplasma. Olha só os sintomas no sistema respiratório. Bronquite, asma, falta de ar de modo geral, tosse crônica, necessidade de respirar profundamente devido à sensação de sufocamento, falta de ar e necessidade de ar livre, sensação de aperto ou dor no peito. Este sintoma pode aparecer associado a taquicardia, sensação de haver um objeto na garganta, bola, cisco, etc. que não consegue engolir, rouquidão, enfraquecimento da voz, afonia, pigarro crônico. Para fumantes, o sintoma deve ser visto com certa reserva, embora, neste caso, possa ocorrer aumento de ocorrências por causa do cigarro, inflamação de garganta e de outras partes do aparelho respiratório. Coriza que aparece e desaparece sem motivo aparente, coriza crônica. Rinite, sinusite, ronco, ressonar, ou seja, como que chama? Ronco? É ronco. Ressonar é um ronco tranquilo. Faz ruídos com a boca durante o sono, como se algo estivesse sendo mastigado ou eliminado. Sensação de estar se sufocando enquanto dorme. É comum a pessoa acordar assustada e tossir ou tentar eliminar alguma coisa da garganta. De modo geral,
Parece que este sintoma ocorre com mais frequência quando a posição de dormir é em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Nem vou falar que estes são sintomas justamente do sono do Jorge, por exemplo, que está sempre com esses problemas. Mas vamos mais texto aqui. Pode-se imaginar que o ectoplasma se acumule nas vias respiratórias, impedindo a livre passagem do ar. Daí a sensação de sufoco e de alguns ruídos produzidos durante o sono. Em alguns casos, as pessoas, sem acordar, viram para um dos lados. É quando os ruídos que estão produzindo somem ou, pelo menos, diminuem. Também a sensação de sufoco desaparece. O acúmulo de ectoplasma nos pulmões e na garganta pode ser entendido em função do metabolismo celular. O sangue, ao voltar aos pulmões, vindo das diversas partes do corpo, traz consigo os produtos do metabolismo. Podemos supor que ele traga, também, como produto a eliminar, ectoplasma liberado no mesmo processo metabólico. Ao ser descarregado nos pulmões, o ectoplasma deve ser enviado ao exterior pelas vias respiratórias. Se isso não ocorrer completamente, ou seja, se acontecer algum acúmulo nas vias respiratórias, a pessoa terá a sensação de sufocamento. Sintomas de hérnia diafragmática no aparelho digestivo, hérnia hiatal. Quem tem hérnia de hiato sabe, como eu, que aí o refluxo é constante, enfim. Tem agora sistemas no aparelho auditivo. Coceira no ouvido, nossa senhora, como eu tenho. Sensação de entupimento dos ouvidos, como se estivesse descendo com um carro uma estrada de montanha. O desentupimento ocorre de modo repentino com a subsequente sensação de algo sair dos ouvidos. Bem interessante, né? Sensação de que sai algo do ouvido, gás, líquido, mas sem algo perceptível. Há casos em que aparece corrimento, diminuição parcial e temporária da audição de um ou dois dos ouvidos, inflamação de ouvido com eventual ocorrência de dores, zumbido no ouvido, Zumbido no ouvido S. O Zezinho tá terrível hoje. Minha desinteligência artificial tá estranho. E tem os sintomas gerais, enxaqueca, dor de cabeça, sensação de peso na cabeça, sensação de mareamento, lacrimejamento, bocejos intensos, profundos e relaxantes, soluços, sono não reparador, a pessoa ao acordar sente-se cansada, fadiga crônica, alergia principalmente ao nível da pele, psoríase, né, que é aquela alteração da cor da pele, sensação de haver teias de aranha sobre a pele, coceira pelo corpo, suores profusos sem motivo aparente no corpo inteiro, suores nas palmas das mãos, sensação de calor, de abafamento pelo corpo. Como você pode ver, é muito sintoma, né? E você vai falar, mas tá falando, a gente tem, pelo menos um, todo mundo tem. O negócio é saber se isso é tratável, é alguma doença, alguma causa aparente. Se não for, tem que se levar em consideração. Mas continua aqui, Mãos inchadas como se o organismo estivesse retendo líquidos. Este inchaço pode ocorrer, também, nos pés mesmo, embora mais raramente, em todo o corpo. Sensação de desconforto físico, com a ocorrência de alguns sintomas do acúmulo de ectoplasma como cansaço, enjoo, ânsia de vômito, lacrimejamento, etc., onde há pessoas doentes, como hospitais, e em ambientes tensos. Muito sono. As pessoas dormem muito, mas não descansam. Acordam cansadas. Eventualmente algumas, ao contrário, sofrem de insônia. Baba no travesseiro quando dorme devido ao fato de que, ao liberarem ectoplasma durante o sono, as pessoas ao liberarem ectoplasma ficam de boca aberta. Se elas estiverem deitadas de bruços ou de lado, a saliva escorre da boca, molhando o travesseiro. Tendência à hipoglicemia. Grande vontade, em algumas ocasiões, de comer doces e, principalmente, alimentos amiláceos como pão, bolachas, macarrão, etc. Dores nas articulações, podendo ocorrer simulações de artrite e reumatismo. Dores nas pernas. Dores nos ossos. Dores no joelho. Sensação de calor nas pernas. Ocorrência de efeitos físicos, isto é, portas abrem, mesmo estando trancadas, e fecham sozinhas, luzes acendem e apagam espontaneamente, móveis estalam insistentemente, objetos se movem sozinhos, etc. Aí você vai falar, nossa, você falou um monte de coisa que eu tenho. Tá, beleza, você tem que investigar se isso tem alguma causa física, mas com certeza efeitos físicos, portas que se abrem, que se fecham sozinhas, luzes que se acendem e apagam, os relógios que param, né? Vou voltar no exemplo do Jorge, porque ele tem quase tudo isso que a gente está vendo aqui.
mas ele não consegue usar relógio de pulso e nem ter um relógio, esses relógios, né, que não digitais, mecânicos, na casa dele, porque simplesmente param, não funcionam nem uma hora, né, na presença dele. Então, a gente tem que ficar atento. Aspectos psicológicos. As pessoas que acumulam muito ectoplasma são muito melindrosas. Assim, tem um humor muito variável. Passa da euforia à depressão com muita facilidade. A autopiedade ou tendência a se comportar como vítima aparece com muita frequência. No caso de depressão, o acúmulo de ectoplasma parece ter uma influência importante. Não sabemos se ele é causa ou efeito. Parece-nos mais lógico que, com o início do processo depressivo, acumule-se mais ectoplasma no organismo em função do desequilíbrio instalado. Este acúmulo, por sua vez, causando maior mal-estar, contribui significativamente para o agravamento da situação no processo crescente de bola de neve, montanha abaixo. E tem outros sintomas possíveis, ou seja, você percebe que é uma coisa muito genérica, mas isso não foi tirado do nada, né? O professor analisou muitos casos. Se você não assistiu os episódios anteriores, recomendo que assista para entender de onde vem todo este ensinamento deste livro. Mas vamos ver outros sintomas. Há alguns sintomas que apareceram poucas vezes. Assim, foram observados vários casos de distúrbios da tireoide, particularmente hipotireoidismo, que parecem estar associados com o acúmulo de ectoplasma. Em todos os casos eram mulheres. Algumas já haviam feito cirurgia, outras estavam fazendo tratamento com medicação química, outras, ainda, estavam apenas sob observação médica. Não foi possível fazer uma boa avaliação, pois a maioria das pessoas, por um motivo ou outro, não insistiu no tratamento de liberação de ectoplasma. Em alguns dos casos foi relatada significativa melhora. Apareceram vários casos em que as pessoas narraram que, ao tentarem limpar os ouvidos com hastes de algodão, sobrevinha ânsia de vômito. Foram observadas melhoras em 4 casos de glaucoma em pessoas que fizeram o tratamento de retirada de excesso ectoplasma levadas por outros motivos. Num dos casos, a doente espontaneamente relatou a melhora uma vez que não se sabia deste seu problema. Há, também, alguns relatos de pessoas hipertensas que melhoraram. Como eu disse, isso tudo é mediante anos e anos e anos de atendimentos e de testemunhas, né? De produção, de liberação de ectoplasma, de materialização e assim por diante. Beleza? Legal, né? Já começa a ficar menos teórico e mais tete a tete aí. No próximo episódio, nós vamos estudar a aparência das pessoas que acumulam ectoplasma. Como é que será que ficam? Eu te espero, como sempre, será um grande prazer. Até lá. Tchau.